Bem-vindo ao Mar de Letras, é ator, é escritor e foi marinheiro. Está a dar o que se pode chamar uma nova roupagem aos Lusíadas. É uma personalidade e uma obra que vamos conhecer nos próximos 25 minutos à conversa com Paulo Lima, o nosso convidado de hoje. Paulo, bem-vindo ao Mar de Letras. Olá. O Paulo tem uma grande história de vida que se cruza com as letras ainda antes de ter nascido, porque os seus pais conheceram-se por correspondência. É verdade, é verdade. Portanto, foi através da revista Família Cristã, portanto isto foi antes, ainda foi ali no início dos anos 60, no início dos anos 70, portanto antes do 25 de Abril e do processo de descolonização, e portanto foi através da revista Família Cristã, mas depois mais tarde, isso está referido no livro, a minha mãe veio a descobrir que o meu pai correspondia-se com várias mulheres de Portugal, raparigas de Portugal, mais ou menos com as mesmas intenções. O Paulo acaba por não privar muito com o seu pai durante o crescimento e isso vem, aliás, a refletir-se na sua obra literária, como vamos descobrir nesta conversa. Como é que o Paulo, o menino Paulo, colmatava a ausência do pai? Colmatava com a minha família, portanto, europeia, principalmente com os meus tios. A minha mãe tem 2 irmãos e esses meus 2 tios fizeram o papel de pai, porque vivíamos todos muito próximos, houve uma altura até que vivíamos todos na mesma casa e, portanto, eles fizeram esse papel. Depois, ao longo da vida, conforme as atividades que eu fui tendo, tive sempre algumas figuras mais velhas do que eu que, de alguma maneira, me serviram de figura paterna. Pronto, não é bem um pai, mas, Claro. mas de uma figura figuras com algum, digamos que... Peso. Peso, sim, sim. A escrita foi o seu primeiro sonho profissional de criança? Não, o meu primeiro sonho foi ser jogador de futebol, como acontece a muitos. Eu tinha muito jeito para o desporto, mas não tinha muito jeito para o futebol, era mais paixão, tinha mais jeito para desportos aquáticos. Depois, portanto, a questão da escrita veio mais na adolescência, no início da adolescência. Ali 14, 15 anos, sempre através da escola, portanto eu não tinha grandes referências, apesar da minha família africana ter algumas tradições literárias, pelo que me foi transmitido, eu não tinha grandes referências, e descobri, através da escola, descobri Fernando Pessoa, e aí sim, aí houve um grande vislumbre de que as letras poderiam ser um caminho que eu queria seguir, podia até nem ser profissionalmente, mas um caminho, portanto, de descoberta, de autorreconhecimento, uma descoberta espiritual, e depois isso veio-se a confirmar, depois acabei por Fernando Pessoa, curiosamente, acabei por não continuar muito na senda de Fernando Pessoa, utilizei-o mais como processo de autodescoberta. Sente que Fernando Pessoa, quer dizer, quando diz que se cruza com Fernando Pessoa aos 15 anos, já pelo caminho havia certamente algumas leituras que o terão marcado, ou pelo menos que recorda com algum carinho. As leituras eram leituras, portanto eu lia basicamente tudo o que me aparecia à frente, portanto desde o livro dos 5 até Uma Aventura, da Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, não é? E por aí fora, portanto eu lia tudo o que me aparecia à frente. Banda desenhada, lia muita banda desenhada. De facto, aos 15, digamos que se torna mais exigente. Eu não me tornei exigente, foi natural. Foi natural porque realmente foi um encontro exterior. Portanto, foi através do conhecimento de Fernando Pessoa, que era uma coisa tão diferente, principalmente através da sua característica dos heterónimos. Isso foi uma coisa tão diferente que me realmente abriu umas portas do pensamento. E eu, a partir daí, comecei a ver a literatura de uma maneira um bocadinho diferente. Mesmo assim, ainda não foi aquele clique, mas foi uma chamada inicial. Agostinho da Silva foi também uma das suas primeiras influências. Pois, isso sim. Portanto, foi através das conversas vadias, portanto, foi também ocasional. Estava a ver RTP2 e fazia dava muita curiosidade, portanto, aquele senhor tão sábio, que até se apresentava de uma maneira muito diferente daquilo que estamos habituados a ver os senhores doutores a falar, não é? Portanto, com aquela barba branca, com aquela camisa sem gravata, não é? E depois eu realmente suscitou muita curiosidade porque ele pensava ao contrário. Era mesmo essa sensação que eu tinha, que ele punha as questões de uma maneira ou entrava pelas questões de uma maneira completamente diferente. A partir daí comecei a realmente, aí sim, foi uma febre. Comecei a investigá-lo, portanto os livros não estavam assim muito à mão, e eu ia até para a biblioteca da Universidade de Coimbra, já na altura, e pus-me a ler Agostinho da Silva compulsivamente. Há pouco disse que, enfim, que
não houve um clique propriamente na sua vida com Fernando Pessoa. Pode-se dizer que aos 17 anos com Kafka é que se dá o tal clique? Sim, sim. Em relação à minha, portanto, à minha escolha, aí sim eu vi que poderia ser um caminho profissional, ou se não fosse profissional, uma coisa muito séria na minha vida, e comecei a perceber que eu já escrevia qualquer coisa, geralmente em verso livre, portanto poesia livre, muito baseada nas primeiras paixões românticas que uma pessoa tem ali no despertar da adolescência, mas depois, portanto, com o processo do Kafka, esse romance realmente foi o primeiro livro que eu não entendi, e foi o primeiro livro que me fez pensar no romance como estrutura. Foi a partir daí que eu comecei a desconfiar que realmente o meu destino de escritor era ser romancista. Curiosamente, e aqui voltamos um pouco à carga genética, o seu pai também era um escritor, digamos que um escritor adiado. Sei, por exemplo, que lhe escrevia longuíssimas cartas. Sim, sim. Em relação, este livro é um processo de descoberta e também um desafio para a minha família e para as minhas raízes africanas em relação à questão do meu pai, que para mim eu só o vi durante 4 oportunidades na vida e é um enigma. E para muita gente dentro da própria família e da própria família africana continua a ser um enigma. Ninguém de nós todos sabe verdadeiramente a história dele. A história toda. É um personagem mesmo de romance que atravessa vários continentes. E, portanto, nesse sentido, já me foi transmitido que da parte da minha família africana eu tenho raízes de escrita, de pessoas que estiveram ligadas à escrita. O meu pai, pelos vistos, tinha esse dom, mas nunca o trabalhou com método. E aquilo que eu notei das poucas vezes que estive com ele foi, primeiro, através das cartas. Portanto, ele, principalmente quando esteve na Venezuela, primeiro há esta relação de missivas entre Angola e Portugal antes de o meu pai e a minha mãe se conhecerem e se casarem, e depois há a estadia do meu pai na Venezuela, que durou 20 anos. Nessa estadia, portanto, ele enviava-nos muitas cartas, praticamente semanalmente, e eram cartas grossíssimas, com 15, 20 páginas, eram sobretudo dirigidas à minha mãe. Também havia, dentro dessas cartas, às vezes haviam outras cartas, mesmo com envelope, que eram dirigidas a mim, e eram realmente cartas grossíssimas, escritas às vezes numa escrita ininteligível. Portanto, eram delírios dele mesmo, em que a minha própria mãe sentia-se muito comovida com aquilo, mas não ligava muito, porque ela própria às vezes não conseguia entender a letra e, por outro lado, também não conseguia entender todo aquele delírio literário que ele tinha, não é? Porque as cartas, no fundo, falavam de tudo e de nada, não era a contar nenhuma novidade, era só um desabafo de alma. E penso que essa foi das poucas maneiras que o meu pai teve para exteriorizar a sua paixão literária ou o seu dom literário. Por outro lado, ele portanto, cultivava muito algumas leituras eruditas, e isso ainda cheguei a reparar, e até cheguei, também trocávamos cartas enquanto ele estava na Venezuela, e quando começou esse meu despertar através de Fernando Pessoa, lembro-me que lhe enviei uma vez uma carta a perguntar-lhe pai, que autores é que eu devo ler? E este foi dos poucos conselhos e das poucas coisas boas que me ficaram do meu pai. Estamos ainda na sua fase inspiracional, na fase da criação do escritor. Acaba também por ter uma forte influência, como vamos, aliás, falar a seguir, dos Lusíadas na sua criação. Como é que se cruza com Camões? Na escola? Não. Também me cruzei na escola, mas aí não me bateu muito, digamos assim. Foi através do Agostinho da Silva. Portanto, houve uma frase que me ficou na cabeça, que foi os Lusíadas são um manual de vida. E isso na altura, portanto, ficou-me mesmo na cabeça. Além disso, nós sabemos que o Agostinho da Silva, portanto, falava imenso sobre os Lusíadas e tinha a sua própria interpretação, e foi a partir daí que eu comecei a ver que realmente isso se podia aplicar, não como uma coisa completamente ortodoxa, não é? Cada um pode fazer a sua interpretação pessoal dos Lusíadas, mas comecei a perceber-me que realmente na nossa vida há um cabo da boa esperança para transpor, há uma Índia para chegar, que são os nossos sonhos, há os nossos prémios, que são a Ilha dos Amores, e há o Adamastor, e portanto é uma alegoria. Eu acho que os Lusíadas realmente podem servir como uma alegoria pessoal para a nossa vida. Os Lusíadas, a obra maior da criação literária em língua portuguesa, uma obra que vale sempre a pena revisitar.
É a obra maior da literatura portuguesa. O seu autor, Luís Vaz de Camões, tornou-se símbolo de uma nação. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Os Lusíadas são a epopeia dos descobrimentos por excelência. Dedicados ao rei Dom Sebastião, exaltam os feitos e os heróis portugueses. Vasco da Gama é o herói dos heróis, o descobridor do caminho marítimo para a Índia, cujas peripécias Camões canta ao longo das 1102 estrofes da obra. Mas o texto é sobretudo uma homenagem a todos os filhos de Luso, aos Lusíadas, ao bravo povo português. E aqueles que, por obras valerosas, se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Os Lusíadas são a obra hino a este povo, que percorreu mares nunca dantes navegados. O povo que deu novos mundos ao mundo. O povo de Viriato, Inês de Castro e Egas Muniz. O povo que chegou aos 4 cantos do mundo e que tem no texto de Luís Vaz de Camões a sua obra mais emblemática. Paulo, é de Camões que o Paulo parte com o propósito de escrever 10 romances, cada um deles sobre cada um dos 10 cantos dos Lusíadas. É uma reinvenção da nossa obra clássica? Sim, é uma reinvenção. É também, digamos que é uma abordagem que é um bocadinho óbvia para quem está no meio literário, não é? É um bocadinho aquilo que o Joyce já fez portanto, com a Antiguidade Clássica, com Ulisses, não é? Portanto, isso é um trabalho que, a nível dos Lusíadas, precisa ser feito. Já temos alguns exemplos na nossa literatura, nomeadamente com o Gonçalo M. Tavares, e eu devo dizer que portanto, tenho falado desta minha questão com os Lusíadas. Agora, ainda não tenho a certeza se a minha carreira literária se vai sempre pautar por este projeto. Este projeto serviu de força motriz para eu começar a escrever. Tanto que a questão foi que eu cheguei ao 8º romance e comecei a pensar já um bocadinho de outra forma, embora, claro que seguindo a muleta, digamos assim, dos Lusíadas, mas comecei a pensar que ter uma coleção de 10 para um escritor que só agora é que está a começar, talvez seja um bocadinho demasiado ambicioso. E comecei a olhar para trás e vi que realmente tinha já 8 romances escritos e que eles tinham força independente, e vamos ver o que acontece. Este realmente tem esta origem e ruína, tem uma forte componente dos Lusíadas, porque é uma revisitação ao mito do Adamastor. Digamos que era o 5º volume. Era o 5º volume, exatamente. Isso foi o 5º livro que eu escrevi, que corresponde ao canto 5º dos Lusíadas. E, portanto, é uma reinterpretação do mito do Adamastor e vamos ver o que é que se seguirá para a frente. Porquê é que começa pelo canto 5º? Era o Adamastor e a grande aventura marítima a falar em mais alto? Não, é realmente porque a minha figura, eu não comecei por aí, portanto eu comecei mesmo... Não, porque é que começou a publicação. São questões de editora, portanto a editora, eu mostrei os 8 romances a vários projetos editoriais e esta editora achou que este era o romance que lhe interessava mais, era o 5º do Adamastor. Portanto, eu por acaso não estava à espera que este fosse o primeiro a sair, mas também não espero, com certeza que... Não esperava que o primeiro fosse o primeiro. Sim, não esperava que o primeiro fosse o primeiro, até porque no início o primeiro romance de todos que eu tenho acabado é aquele que ainda tem que levar mais trabalho, claro. É o mais distante. Mas, o Paulo e a editora, enfim, o vosso trabalho conjunto chamaram a este 5º volume Origem e Ruína. Porquê este título? Porque este capítulo tem uma componente cósmica que é um bocadinho diferente do resto que eu escrevi. Aliás, todos os romances que eu escrevi até agora narrativamente são completamente diferentes, e este tem uma componente de ficção científica. Portanto, existe a história real, que é a história do meu pai e da minha mãe. Eu, por isso, entrevistei a minha mãe na altura para poder escrever a história tal como ela é, e à medida que a ia escrevendo eu sentia que era preciso haver, que eu como escritor necessitava de uma outra dimensão
para dar uma roupagem diferente a todo o drama que vai discorrendo no livro. E então essa roupagem acabou por ser através da ficção científica. Eu sempre tive uma grande paixão pela ficção científica, nomeadamente através do Vagabundo dos Limos, que é uma coleção de banda desenhada francesa, e depois, à parte disso, adoro tudo o que é ficção científica pura e dura, desde Isaac Asimov, a Heinlein, Philip K. Dick, por aí fora, e decidi, portanto, dar uma outra componente a este livro, que é essa componente da ficção científica, uma componente cósmica, e essa componente que corresponde à origem. A ruína é a realidade. Sendo que o Paulo diz que este livro se divide em partes desiguais, por ficção científica 40% e novo jornalismo 60%. O que é o novo jornalismo? O novo jornalismo é uma corrente literária que surgiu nos anos 60 na América, que hoje em dia até está novamente em voga devido à visibilidade que tem tido a obra do Truman Capote. Portanto, existiam vários escritores dentro dessa corrente, Tom Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer, e eu, ao licenciar-me em jornalismo, em estudos jornalísticos na Universidade de Coimbra, estas questões das relações entre ficção e a realidade sempre me interessaram muito, e o meu trabalho de seminário em estudos jornalísticos foi exatamente sobre isso. E daí, esse trabalho de seminário também me serviu como força motriz para começar a escrever, portanto, com método, porque antes de começar a escrever, eu escrevia, digamos que 10 páginas, 15 páginas, e depois não conseguia desenvolver muito mais. A partir do momento em que aprofundei a teoria do novo jornalismo, nomeadamente através do Tom Wolfe, dos escritos teóricos sobre o novo jornalismo do Tom Wolfe, comecei a conseguir ter mais cabedal de escrita, e foi assim que eu consegui acabar o primeiro romance. O que o Tom Wolfe diz é que a realidade ultrapassa a ficção. Portanto, se nós escrevemos a realidade tal como ela é, temos matéria ficcional que chega. A aventura marítima, sobre o qual obviamente se debruça, nem que seja como inspiração remota, indo aos Lusíadas, é algo que também fez parte da sua vida, andou 14 meses embarcado na Sagres e assim realizou mais outro sonho de criança. Sim, e lá está. Isso também teve a ver com o Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva, na altura, foi uma influência tão grande. Outra frase que aí era mais nas entrevistas que apareciam nos jornais, ele dizia sempre que tinha a grande mágoa de não ter sido marinheiro. E esse não é que fosse um sonho desde criança, mas foi a partir daí, da adolescência, que se instalou em mim, porque eu pensei, eu tenho 16 anos, eu ainda posso ser marinheiro. Obviamente que eu sou de Coimbra, portanto levei estive muito ligado à universidade e ao meio associativo, e era muito difícil um rapaz de 18, 19 anos largar tudo e ir para a Marinha, e neste caso o que eu queria mesmo era o navio Escola Sagres, porque é o navio onde esse passado de marítimo português está espelhado, mais do que no crioula até, portanto também existe a versão digamos que férias de verão, mais ou menos, digamos assim, para estudantes, para conhecerem mais ou menos a vida marítima e estarem uma temporada muito, muito pequena a bordo, mas é completamente diferente de ser mesmo marinheiro. E depois, até por algumas questões que até estão estampadas neste livro, que foi o regresso do meu pai da Venezuela e todo esse dramatismo que envolveu, porque depois ele acabou por falecer, porque vinha com uma doença terminal, levaram-me realmente a fazer uma pausa nos meus estudos, uma pausa em Coimbra e dar-me como voluntário para o navio Escola Sagres. Mesmo assim não tinha a certeza, mas consegui. Foi engraçado. Esse sonho alcançado de embarcar na Sagres, além de realizar justamente aquilo que desejava, vejo agora desde adolescente e não desde criança, ainda o inspira para mais obra, como Fernão Mendes Pinto tinha razão. Sim, claro. Aliás, esse é que foi o meu grande... Depois dessa minha experiência na Marinha, quando saí de lá, eu pensei, bem, agora sim, eu acho que já tenho cabedal para ser escritor, porque isto também tem a ver um bocadinho com aquele must que havia no início do século XX, principalmente para ser escritor é preciso ser marinheiro. Isso havia muito na América, aqueles escritores Jack London, Malcolm Lowry, por aí. E portanto, depois fiquei realmente com algum cabedal, comecei a escrever e pensei que tendo este projeto, digamos que narrativo de seguir os Lusíadas, claro que a minha experiência no navio Escola Sagres é essencial para fazer as analogias ao
ao tempo dos Lusíadas e das descobertas. O Fernão Mendes Pinto tinha razão, foi o último romance que eu escrevi, foi o 8º, lá está, já sai um bocadinho desse esquema dos Lusíadas, que de uma certa maneira estava a ser um bocadinho camisa de forças para mim, e decidi, portanto, fazer uma nova reinterpretação da peregrinação. Essa interpretação é através de viagens que eu fiz no navio Escola Sagres a Cabo Verde. Portanto, eu pego nas experiências com Cabo Verde e na cultura crioula e na tradição cabo-verdiana literária e, portanto, reinterpreto isso tudo como se aquele local fosse o Oriente que foi visitado por Fernão Mendes Pinto. Há uma leitura que é uma surpresa inesperada para o nosso convidado de hoje. Um amigo que vem ler um excerto de Origem e Ruína. A Sé de Luanda é frequentada diariamente por centenas de fiéis. Adamastor viveu ali perto, numa habitação que o padre Sampaio conhecia perfeitamente. Este religioso não tinha a menor dúvida quanto ao destino daquela pobre alma. Morreria desgraçado, sem eira nem beira, apesar das virtudes da sua inteligência e respeitável nome de família. A inquietude daquele personagem singular, travesso desde a infância, estudos falhados na metrópole, galã inveterado com filhos sem matrimónio, fama de líder da pândega e adepto do boxe como terapia, só podia ter um final: o declínio, a miséria. E não seria a inveja das faculdades alheias que lhe revelaria isto, como se observasse através do olho de Deus. Era a semente da eterna dispersão que o padre identificava no espírito de Adamastor. Gene que o arrastaria para o beco sem saída das suas paixões, demasiado fortes para algum dia se tornarem realistas. De certo modo, era como se estivesse amaldiçoado. Paulo, lê muito hoje em dia? Sim, leio compulsivamente. Como é que arranja tempo? Arranjo tempo mesmo, é à força, tem que ser à força. Eu sou um leitor compulsivo e, portanto, consigo-me concentrar em qualquer tipo de ambiente, desde que tenha tempo disponível para isso e, portanto, arranjo sempre maneira, de lá para onde der, de ler umas 5 ou 6 horas por dia. Quando não estou em criação. Quando está em criação, quanto tempo é que dedica à criação? É esse tempo, são as 5, 6 horas por dia. É disciplinado? Sim, sou muito disciplinado. Tenho um método muito rigoroso. O Paulo defende que a arte, por excelência, é a literatura. Sim. Até porque tenho sempre contacto e amigos em várias artes, várias outras artes, teatro, música, artes plásticas, e isso desde novo é uma coisa instintiva, mas eu acho mesmo que a literatura, e inclusivamente o romance, é a arte por excelência, é a arte que consegue compilar todas as outras experiências humanas e que as consegue meter numa obra e onde o sentimento está mais planado, digamos assim. Esse seu entendimento é pacífico quando o confronta com os seus amigos de outras expressões artísticas? Nem sempre, mas como eu próprio também me costumo expressar de outras formas que não só a literatura, outras formas artísticas que não só a literatura, portanto conseguimos chegar a um consenso. Mas para mim, sempre a literatura é a arte mais importante. Porque o Paulo também é ator. Sim, também trabalho em teatro. Como é que foi o seu ingresso nos palcos? Foi através da Associação Académica, portanto, em Coimbra, portanto, o CITAC, que é o Círculo de Iniciação ao Teatro Universitário. Eu, quando entrei na universidade, tinha algum interesse em teatro. Isto é uma faceta da minha mãe, o teatro vem da minha mãe. A minha mãe viveu a Primavera Marcelista, isso também está descrito no livro, de uma maneira diferente, porque foi diferente, pronto, mais por dentro
basicamente, digamos assim. Ela fez parte do primeiro alistamento de mulheres polícias em Portugal, em 72, que foi um dos atos da primavera marcelista, digamos assim. E, portanto, ela sempre teve uma grande paixão. Depois seguiu a carreira da PSP, da gente da PSP, hoje em dia já está reformada, mas o teatro sempre foi uma grande paixão dela. E ela, inclusivamente, na PSP, fez um grupo de teatro só com agentes da PSP. E isso foi, portanto, na altura, quando eu era jovem, foi para mim, eu costumava ir ver esse grupo de teatro, chamava-se 31 por uma linha, e foi daí que começou a minha paixão a despertar, mas depois na Associação Académica foi diferente, porque era um teatro já sério, já trabalhávamos com encenadores profissionais, foi a primeira vez onde eu tive contacto com as correntes estéticas teatrais modernas, e a partir daí comecei a ter muitos amigos relacionados com o teatro, e comecei a ver que o teatro era uma coisa natural em mim, portanto é um espaço de manifestação do espírito onde eu me sinto muito à vontade, e portanto, mas pronto, no teatro já não tenho muito método, portanto o teatro vai acontecendo, é inevitável para mim, faz parte da minha condição, mas eu posso estar um ano sem fazer teatro, e depois lá acontece qualquer coisa, muitas vezes nem por minha iniciativa, mas porque as coisas acontecem naturalmente. Mas neste momento tenho alguns espetáculos, tenho literatura, palco e também uma paixão, se bem que mais à distância, com a música. Sim, isso advém, é Coimbra, sempre Coimbrei, advém também das minhas amizades, portanto eu não tenho jeito para a música. Mas tem um projeto para a música? Sim, eu fiz parte de uma banda punk rock em Coimbra, que teve o seu peso em Coimbra. Está muito ligado a alguns movimentos artísticos de contracultura coimbricense, portanto, aí já contra a Associação Académica, portanto, pessoas de Coimbra, e não só, mas mais de Coimbra, que se expressam artisticamente de uma forma em que a universidade tem um peso muito grande na vida cultural de Coimbra, e então a música alternativa é uma maneira dos artistas se libertarem desse peso. E eu sou muito influenciado por isso, portanto houve vários movimentos, desde o punk hardcore até ao rockabilly, até aos próprios Teddy Boys, que depois deram grandes artistas em Portugal, como sabemos, e portanto eu vivi isso muito de perto. E portanto hoje em dia isso acontece, os meus melhores amigos são todos músicos. E portanto é natural, como eu tenho esta tendência para o teatro, sempre misturei um bocadinho as duas coisas, até porque esse projeto musical que eu tinha não era bem uma banda, era teatro em palco servido com música. E portanto é natural que vão acontecendo coisas parecidas. Paulo, estamos quase a terminar. A sua obra reconciliou com a falta de memórias do seu pai? Sim, de alguma maneira, mas devo dizer que, portanto, aquilo que mais me influenciou para fazer as pazes com o meu pai, ou a catarse com o meu pai, digamos assim, porque ele já faleceu há alguns anos, foi a questão do próprio ter sido pai. Portanto, sou pai de 2 crianças pequenas, e a partir daí é que eu comecei a conseguir colocar-me no papel dele. Isso foi muito mais decisivo do que o ato de escrever um livro sobre as memórias dele. Sua mãe leu este livro? A minha mãe ainda não acabou de ler o livro. Esse livro já foi escrito em 2005. Entretanto, levou algum trabalho em cima, mas já foi escrito em 2005, na altura de... Portanto, isto começou tudo com uma grande entrevista à minha mãe, que é um ato também do novo jornalismo. Entrevistei a minha mãe, e foi a partir dessa entrevista que muito do que aí está foi escrito. Mas portanto, o livro tem uma carga muito emocional para ela, e ela ainda só chegou a meio e não acabou. Paulo, foi um gosto conhecê-lo e conversar consigo. Até uma próxima oportunidade. Certamente que à boleia destes seus primeiros 10 volumes, outra conversa pelo menos estará para breve para ser marcada. Por hoje ficamos por aqui. Marcamos novo encontro no próximo Mar de Letras e eu despeço-me. Até lá.